Bom, pessoal, nessa aula então a gente vai começar a botar a mão na massa. Vocês já viram muita informação a respeito das guitarras, dos materiais, das ferramentas, e agora a Paula vai começar a destrinchar o desenho da guitarra. Porque a gente precisa partir de um desenho para depois começar a realmente construir a guitarra. Aqui já tem um desenho pronto. Como é que chama esse modelo? Esse aqui é o modelo Telecaster, que foi desenvolvido pela Fender, lá nos anos de 1950. Legal. Então, aqui tem um desenho pronto, onde você tem uma linha central e aí você precisa posicionar o braço, ou seja, tem medidas padrões a serem seguidas. Eu acho que seria legal a gente fazer um desenho para que eles se familiarizem com o desenho, o processo de desenhar, porque assim, hoje é bem fácil comprar um desenho pela internet. Sim, e tudo mais. As plancas já vêm com as medidas, que você pode simplesmente cortar, colar e trabalhar a madeira já com as medidas estabelecidas. Então, mas o legal é você criar o seu próprio instrumento. Exatamente. E ter condições. Ou seja, abrir possibilidades. Com certeza. Né? Então vamos deixar esse desenho de lado aqui, vamos criar um desenho. O caminho das pedras para fazer o desenho. Vamos lá. Ó, eu vou usar um pedaço de papelão, tudo bem? Sem problemas. O que tiver em casa. O que tiver, o que você tiver na sua casa, que seja do comprimento mais ou menos de 1 metro aproximadamente, para que caiba o instrumento inteiro e você entender o que vai ocupar todo esse dimensionamento que você for desenhar agora. Legal. Bom, eu vou colocar uma linha central, certo? Vamos começar pela linha central. Tudo começa de uma linha central. Com certeza. Esse papelão tem 44 centímetros de largura, então eu vou marcar aqui 22. Para a gente começar a definir o nosso desenho, colocar a mão na massa, o que é importante? A gente tem uma medida padrão, que é a medida de comprimento de escala, que é a medida onde a sua corda vai tocar, onde vão sair as notas, e para que elas saiam perfeitas, existem padrões já estabelecidos para isso, e a gente vai usar um padrão utilizado pela Fender. Tá. Então vamos lá. E que medida é essa? Essa medida é do começo, de onde a pestana apoia, ou o nut, até a ponte. Tá. A pestana é justamente essa parte final onde... Isso, onde as cordas apoiam em direção às tarraxas, onde elas vão ser afinadas. Existe aí um espaçamento, né, para que você consiga desempenhar a música no instrumento, até a ponte, que também existe um espaçamento, e certo. Daí essa forma trapezoidal. Legal. Então nós começamos a fazer uma marcação de onde esse comprimento de escala vai se iniciar. Tá. Vamos deixar aqui uma medida para... Isso aqui é a cabeça. Deixa um espaço para a cabeça da guitarra, um headstock. Tá. Então vamos deixar um espaço para a cabeça da guitarra. Isso. Em torno do quê? 18,5. 18,5. Aproximadamente. Isso também varia, mas a gente vê mais pra frente, mais por conta do nosso espaço aqui, nós estamos utilizando essa medida, tá? Para ter um lastro ali. Então a partir dessa medida, a sua escala começa aqui. Perfeito. E a gente precisa marcar onde ela termina. O padrão, como nós escolhemos o padrão Fender, a gente tem uma medida já estabelecida que é de 647,7 milímetros. Bem preciso. Bem preciso, né? Então vamos caçar aqui na régua. 647,7. É aqui. Logicamente, a gente está usando o lápis tem uma grossura. Então, até lapiseira, qualquer se você tiver um desenho impresso, por exemplo, que veio via um arquivo, talvez você tenha até uma precisão melhor. É um desenho impresso. Né? Virtualizado, ele tem uma precisão maior. Exatamente. Mas nada que impeça da gente criar o desenho e esse 10º nanomilímetros aí também não vai atrapalhar em nada. Não, a sua guitarra vai afinar, eu garanto. Vai afinar, então é tranquilo. Bom, aqui na oficina eu costumo ter algumas réguas, esquadros e tal para desenhar, porque eu acho que o desenho faz parte da brincadeira. Mas se você não tiver um esquadro grande, assim, por exemplo, dá para improvisar numa boa essa marcação. Eu vou fazer umas linhas referenciais dentro dessa medida que a gente marcou, só para a gente
são linhas que vão guiar o desenho. Essa medida com esquadro que o Marcelo está fazendo aqui é para a gente se orientar na hora de fazer as próximas marcações que vão definir o miolo da sua guitarra e você possa depois trabalhar o restante dela, o complemento. Um detalhe aqui em relação ao desenho, eu tô com um pedaço de papelão que ele tá no esquadro, então eu tô apoiando a beirada aqui do esquadro na certeza de que o papelão está no esquadro, mas se isso aqui estiver errado, por exemplo, o seu papel não estiver torto, você apoia o seu esquadro em cima da linha central. Aí você faz um risco para um lado, vira o esquadro e faz um risco para o outro. Aí você vai ter então a perfeição dessa marcação. Certo? É isso aí. Bom, qual o próximo passo nesse desenho? O próximo passo nesse desenho é a gente definir quantos trastes vão nesse braço que nós estamos fazendo. Para esse modelo padrão, eu escolhi 21 trastes. Então, para colocar 21 trastes aqui, a gente vai determinar essa medida de escala na parte onde os trastes são instalados, para que eles fiquem posicionados da melhor forma e finalize a escala para que a gente tenha o limite do braço. Essa é a medida que nós vamos desenhar agora. Tá, essa medida a partir da pestana aqui. Isso. Então tá aqui, 46,5. Todas essas medidas vocês vão ter no PDF, tudo em detalhes. Então assim, a gente está falando essas medidas, mas elas vão estar todas desenhadas. Sim, você vai conseguir calcular onde vai cada traste, vai saber onde eles são posicionados. Então o que a gente está fazendo aqui é um modo prático para você colocar a mão na massa e a gente começar a desenvolver esse projeto juntos. Agora o Marcelo está fazendo uma outra linha de apoio, que é onde vai terminar o braço da sua guitarra. Certo, Marcelo? Perfeito. Então é o seguinte, ainda falando do modelo padrão que nós estamos produzindo aqui, existe uma medida aqui no final do braço que ele condiz com o espaçamento de cordas que vai na ponte que nós escolhemos para instalar nessa guitarra. Então aqui é utilizado 56 milímetros. Ou 5,6 centímetros. De largura. Isso, e você divide metade, metade, tá, para que a gente consiga desenhar o trapézio em direção ao nut. Tá. Então 56 dá 28 para cada lado. Isso. Então esse é o final do nosso trapézio na escala. Tá. E a gente precisa começar ele ali na região da pestana. E aqui na região da pestana existem também diversos tipos de medidas e a gente vai também usar uma medida padrão, que é o de 42 milímetros ou 4,2 centímetros. Tá. Então é 21 para cada lado. Isso. Então a gente já pode ligar essas linhas criando o trapézio da escala. Exatamente. Tá nascendo. Pronto, tá vendo? Aqui, com essa medida desenhada, você já tem sua escala e a região do braço onde a escala vai ser apoiada. O braço, neste caso, ele termina junto com a escala. Existem alguns casos que a escala avança um pouquinho além do braço, mas nesse caso a gente vai terminar junto, tanto a escala quanto o braço. Então aqui a gente tem duas medidas, o final da escala e o final do braço. E aqui já está o seu trapézio onde vão ser apoiados os trastes. Então, mas aí então a gente tem aqui a parte que vai encaixar no corpo da guitarra. Aqui já está incluído. Dessa linha para dentro. Isso.
Tá, e isso não tem uma medida específica. É legal você ter uma certa massa para que o braço fique bem apoiado, bem firme. Se você tiver só um pedacinho de madeira apoiando o braço com 2 parafusos, por exemplo, não fica uma coisa mecanicamente legal para depois... Resistente. Exatamente, com a tensão das cordas, com os ajustes todos que você tem que fazer, até a própria mecânica da madeira, né? E qual a sua sugestão? Quanto a gente marca? Aqui eu costumo marcar entre 7 e 7,5 centímetros. Também utilizado pelo padrão da Fender, que foi um padrão estabelecido, ele é legal e muita gente usa um padrão próximo disso. Tá, eu coloquei 7,5, 75 milímetros.